mundo ficava dentro alguns dias, eu acho que 10 dias ou mais ou menos, em condições muito precárias. E como o senhor viu Israel, como o senhor lembra Israel nos primeiros tempos? O senhor tinha então 10 anos. Eu cheguei a Israel com 11 anos já, em 1950, 10 anos e meio, 11 anos quase. E uma tia nossa, uma irmã da minha mãe, que era minha tia, junto com o meu tio, eles já viviam em Israel desde 1937. Então eles já estavam em Israel desde aquela época. Chegaram, inclusive, depois da guerra, visitar a gente em Polônia, porque eles tinham posses, estavam bem de vida. E eles nos receberam em Israel. A minha mãe conseguiu, nessa visita que minha tia fez, ela conseguiu mandar algum dinheiro que era da venda dessa indústria e de algumas economias com minha tia. Quer dizer, minha tia tinha alguma coisa com ela, algum capital para meus pais começar a vida lá em Israel. Nós passamos 2 semanas só, parece, numa Mabará, que era um campo de clitá, um campo de recebimento das pessoas que vinham da Europa. Não tinha condição de limpeza, porque era naquela época, em 1950, era realmente Israel também estava começando a vida. Em 1948, com a independência, com a guerra e com tudo. Então, realmente era uma pobreza, mas nós fomos recebidos em condições para passar mais para frente algum lugar mais fixo, que o governo de Israel estava lutando para construir. Felizmente, nós tivemos uma família lá, então nós ficamos lá só alguns dias, algumas semanas, e imediatamente fomos para Tel Aviv. Em Tel Aviv, meu pai começou a trabalhar, minha mãe também começou a trabalhar, e eu entrei numa escola. Eles trabalharam no quê? Eles trabalham no comércio, tinha uma pequena indústria de maiô, e começaram a trabalhar com essa indústria de maiô, com esse capital que eles mandaram para Israel com meus tios. E, felizmente, estava indo bem, e nós tivemos toda a nossa permanência em Israel uma vida razoavelmente confortável, com apartamento, com uma residência boa, condições boas de vida. Eu entrei imediatamente para a escola. Era já na idade de quarto ano escolar. Não sabia a língua, de maneira nenhuma. Sabia matemática, sabia outras coisas, mas era muito difícil para mim se adaptar, especialmente praticamente no fim do ano que eu cheguei. Mas com a ajuda dos professores e com a ajuda das crianças, eu consegui passar de ano e me adaptei, como criança, me adaptei muito bem em Israel. Gostei da vida lá, uma vida livre, uma vida de muitos amigos e de muita liberdade. Muita liberdade. Que a gente não tinha isso aí de jeito nenhum na Polônia. Lá nós vivemos, a gente ficava em Israel, ia para a escola de manhã, à tarde ia no campo de futebol, de noite tem amigos em casa, e a vida mudou completamente para mim. E para os seus pais? Para meus pais, no começo era muito difícil, porque era começo de vida de novo. Mas eles, logo, fizeram amigos e conseguiram sobreviver com essa indústria pequena, e depois essa indústria estava indo bem, e eles, até fim da nossa permanência em Israel,
eles ficaram com essa indústria até o fim, praticamente. Quer dizer, que dava para viver e economizar ainda. Eu fui nessa escola, eu fiz o colegial nessa escola, que chamava Bet Sefer Ledugma, era em Tzfon Tel Aviv. A gente morava também em Tzfon Tel Aviv, que é uma zona boa em Tel Aviv. E Serviu o exército? fiz primeiro fiz uma escola Profissionalizante. profissionalizante como mecânico. Eu sempre me dei melhor com coisas mais objetivas, com matemática, com trabalho manual, essas coisas. Então, eu fui encaminhado para essa escola e e terminei ela com 18 anos. Depois disso, eu participei de alguns movimentos juvenis em Israel. Naquela época, todo mundo participava. E eu escolhi, minha preferência era sempre, como que era também a escola profissionalizante como mecânico, então eu sempre gostei de alguma coisa manual. E felizmente fui encaminhado para a aeronáutica quando terminei a escola. E eu fiquei na aeronáutica, servi 3 anos como soldado, mas sempre trabalhei na minha profissão, quer dizer, na manutenção de aviões e manutenção de geradores para os aviões. Quer dizer, para mim o exército foi um estágio, vamos dizer, um estágio. E uma lição de vida também, porque com, já meus pais naquela época já viajaram para o Brasil e eu fiquei sozinho em Israel. Por que Nessa seus época. pais viajaram para o Brasil? Por que Brasil? Eles, em 1959, meus pais tiveram alguns problemas econômicos. Naquela época, teve uma época muito difícil em Israel e eles tinham que fechar essa indústria, que teve alguma concorrência, a indústria parou de vender, teve problemas. E eles estavam praticamente sem saber aonde ir. Nessa época, meu pai, ele soube que tem algum conhecido no Brasil e começou a escrever cartas para ele, recebia cartas. E aquela pessoa, que ele era ainda da cidade dele, lá na Polônia, aconselhou ele vir para o Brasil, que aqui era maravilhoso, que aqui era bom, que aqui ele podia viver muito bem, com muito dinheiro. E meu pai partiu. Não começou sozinho, veio para o Brasil e fez uma sociedade com esse senhor. Depois fez outra sociedade e o negócio estava maravilhoso para ele. E aí ele chamou minha mãe, chamou meu irmão. Eu estava servindo naquela época, eu tinha que terminar o serviço militar. E eles vieram aqui por causa disso. E eu fiquei sozinho lá. Então eu fiquei praticamente no exército o tempo todo. E quando eu voltava para Tel Aviv, eu tinha pouco contato com meus tios, porque já eram pessoas idosas. Então eu voltava para Tel Aviv muito pouco. Eu praticamente ficava no campo militar lá, sábado, sem sair. Então era uma lição de vida que a gente conviveu praticamente 3 anos com as mesmas pessoas, com as mesmas condições, com as mesmas necessidades. E era muito bom, porque era
era um tratamento independente, que a gente tinha que se virar sozinho, tinha que fazer tudo sozinho, que não podia, ninguém cuidava de nós, a gente tinha que se cuidar e tinha que fazer tudo que foi mandado fazer. E para o senhor foi uma coisa assim tranquila deixar Israel? Eu sou um pouco aventureiro, um pouco viajante. Então, quando apareceu essa oportunidade, quer dizer, depois do exército, eu tinha que vir aqui, tinha que vir para o Brasil para ver meus pais. E era uma experiência. Falei, vou para lá, vou ver como está. E se tiver bom, eu fico. Se não tiver bom, eu volto. A volta sempre eu tenho. Eu tenho a minha profissão. Essa profissão realmente, no momento que eu cheguei ao Brasil, para o Brasil, ela deixou de ser, vamos dizer, bonita para mim. Porque aqui eu vi um campo completamente diferente, um campo muito maior. Eu gosto muito do comércio. Eu sou, pode ser por causa dos meus pais, que minha mãe sempre foi a vida da comerciante muito boa. Então eu também adquiri um pouco desse, dessas coisas. E quando eu cheguei aqui, minha mãe tinha algum negócio, alguma indústria pequena, algum comércio pequeno, e eu imediatamente entrei nesse ambiente e gostei muito. E não, eu tive saudade daquela vida social, tive saudade dos meus amigos, mas eu vi que eu estava já com a idade de construir uma vida e fazer alguma coisa que pudesse ir muito rápido. Porque eu sabia que como mecânico lá em Israel é uma vida muito mais, vamos dizer, tranquila, muito mais devagar. E Sim. era um desafio. Que tipo de comércio se dedicou aqui no Brasil? Nós, no começo, nós começamos em tecido, em confecções. E minha mãe fabricava coisas de confecções, camisas, blusas, essas coisas. E quando fiquei aqui alguns meses, eu já sabia a língua, comecei já a falar. E minha mãe queria fazer alguma coisa comigo, porque meu pai sempre tinha negócios separados. E aí nós fizemos uma oficina para costurar saias. E a gente estava indo muito bem. Tava indo bem. Eu estava gostando, ela também está gostando, porque é uma senhora que trabalha. E desse jeito aí, cada vez a gente estava dando passos maiores. Qual foi o primeiro bairro que o senhor morou aqui em São Paulo? Eu morei no Bom Retiro, desde o começo. Ficamos primeiro na Rua da Graça. E depois mudamos para a Rua Libério de Lima, que era um apartamento maior, um apartamento mais. E depois cheguei. Quando mudamos para a Libério de Lima, nessa época eu já me casei. Eu conheci uma moça chamada Frida Flaxberg, Frida Schwarz, que agora é Frida Flaxberg. Ela era já naquela idade, com 17 anos, era professora de hebraico e, inclusive, fazia parte de teatro Yiddish, que naquela época era do Pinha Goldstein, que era da Argentina, mas ele morou no Brasil e morou na Argentina. Nós conhecemos praticamente 3 meses depois que eu cheguei aqui no Brasil e decidimos o casamento em um ano,
Quer dizer que depois, eu cheguei aqui em maio de 62, em dezembro de 64, nós casamos. Nós começamos a vida praticamente sem nada, porque os pais dela também eram pessoas bem humildes. E meus pais não queriam tanto o meu casamento, mas depois concordaram. E nós começamos tudo de começo praticamente, e começamos com nós dois lutar para sustento, para trabalho. Os senhores tiveram quantos filhos? Em 1964, em dezembro de 1964, nasceu meu filho Abron. E depois disso, em 1967, em 12 de maio, nasceu minha filha, chama Simone. E em 1971, em 25 de março, nasceu a minha última filha, a menor, Ilane Flaxberg. Senhor José, por que o senhor quis contar a sua história? Essa história que eu estou contando agora, ela veio, vamos dizer, por acaso. A minha filha, ela no momento está em Austin, Texas, está estudando lá. E ela, pela televisão, viu o programa que está sendo feito pelo Spielberg. E ela imediatamente ligou para Los Angeles, se não me engano, e escreveu nós, eu e minha mãe, que passamos a guerra na Polônia, nesse programa. E quando eu fui solicitado, eu concordei dar essa entrevista. Quer dizer, ela que é o motivo, ela que praticamente programou essa entrevista aqui comigo. Senhor José, o senhor nasceu durante a guerra, ficou escondido, então não foi abalado pelas atrocidades maiores que os nazistas fizeram com os judeus. Mas, de qualquer maneira, eu queria saber se aqueles primeiros anos que o senhor ficou, da sua vida, que o senhor ficou escondido, de alguma forma abalaram ou marcaram sua vida posterior. Eu acho que eu tive vários problemas, mas, vamos dizer, mas quando eu tive criança, por falta de pai, vamos dizer, biológico,